todas e todos. Estou aqui para apresentar uma prévia sobre a minha apresentação no Encontro Nacional de Filosofia do Amapá e Encontro Nacional de Investigação Filosófica, né? Primeiramente, meu nome é Rodrigo Figueiredo, sou doutor em Filosofia pelo UFRJ e minha graduação em Filosofia também pela UFOP. Eu atualmente dou aula numa instituição chamada Faculdade Dom Luciano Mendes, né, aula de Filosofia. A minha apresentação vai ser basicamente sobre qual é o problema dos universais. Então, eu vou tentar falar não sobre a discussão sobre realismo e nominalismo, que é muito comum quando se fala em problemas universais, né? Mas vou falar sobre mas vai ser uma discussão exatamente sobre qual é o problema dos universais, antes de uma resposta realista ou nominalista, né? Então, esse é o foco da minha apresentação. O ponto de partida dessa apresentação vai ser um artigo de um filósofo chamado Gonzalo Rodrigues Pereira. E nesse artigo ele defende uma posição muito específica sobre qual que é o problema dos universais. E é uma posição que eu discordo e vou tentar argumentar contra essa posição. E a partir disso formar a minha concepção aqui sobre qual é o problema dos universais. Ele faz uma distinção básica, a princípio, só para explicar muito rápido qual é o ponto dele, né? Ele faz uma distinção ele fala sobre uma distinção, né, de dois tipos de problemas ontológicos. Um é o problema do um sobre muitos, que é o problema de explicar como são possíveis fatos como Sócrates é sábio, Platão é sábio, Aristóteles é sábio. Então a gente tem vários indivíduos e a gente quer explicar como é possível eles todos terem uma mesma propriedade, né? Ou estarem numa mesma relação, ou coisas do tipo. E por outro lado, a gente tem o problema dos muitos sobre um, que é o problema da gente explicar como é que pode Sócrates, como é possível Sócrates ser sábio, Sócrates ser um filósofo, Sócrates ser grego, Sócrates ter várias propriedades, né? Portanto, um indivíduo ter várias propriedades. O Gonzalo Rodrigues Pereira, tradicionalmente, o problema do um sobre muitos é visto como sendo o problema dos universais. Mas o Rodrigues Pereira ele tenta argumentar que o problema é exatamente o problema dos muitos sobre um. Como que a gente vai fornecer veridadores ou fazedores de verdade para frases como Sócrates é sábio, Sócrates é filósofo, Sócrates é grego, etc. Então, ele tem essa posição bem específica, que é o problema dos universais, é um problema do muito sobre um. Eu vou tentar argumentar então contra essa ideia. Em parte, eu acredito que o problema dos universais é o problema do um sobre muitos, mas eu penso também que a gente não pode reduzir o problema dos universais a um problema dos muitos dos um sobre muitos, né? Quer dizer, que, portanto, há outros fatos relevantes para serem explicados aí por uma teoria dos universais, o que vai contra o que o Rodrigues Pereira argumentou, né? Além disso, ainda tem uma concepção específica de que o Rodrigues Pereira pensa que o problema dos universais é um problema sobre veridadores ou um problema sobre fazedores de verdade, né? Como preferirem. E eu acho que eu tento argumentar lá que não, que esse problema, qualquer problema pode ser visto num certo sentido como um problema sobre veridadores, que é um pouco trivial ser um problema sobre veridadores, né? E é um dos pontos que eu quero discutir. E é isso. Até o encontro, a gente se vê e discute essas coisas com mais cuidado. Um abraço a todos. Olá pessoal, meu nome é Daniela Soares, atualmente sou doutoranda do Programa de Pós-Graduação de Lógica e Metafísica da UFRJ. Eu trabalho com os chamados argumentos da indispensabilidade a favor do realismo matemático, que na verdade é um tema de interseção entre filosofia da matemática e metafísica, e o objetivo central da minha palestra no ênfase será responder especificamente à seguinte pergunta: afirmações matemáticas utilizadas na explicação de certos fenômenos empíricos comprometem-nos com objetos abstratos? Essa pergunta surge no contexto de formulação do argumento explicativo da indispensabilidade a favor do realismo matemático,
Realismo matemático nada mais é do que a perspectiva segundo a qual há objetos matemáticos, tais objetos são abstratos, tais objetos existem independentemente de quaisquer crenças ou teorizações humanas, e as verdades da matemática são acerca desses objetos. Temos, portanto, um argumento com uma estrutura bastante simples, duas premissas e uma conclusão, cuja primeira premissa é: racionalmente devemos acreditar na existência de qualquer entidade que desempenhe um papel explicativo e indispensável nas nossas melhores teorias científicas. Objetos matemáticos desempenham um papel explicativo e indispensável na ciência. Logo, racionalmente, devemos acreditar na existência de objetos matemáticos. Obviamente, as duas premissas desse argumento são premissas controversas. A primeira premissa, por exemplo, pressupõe a verdade do realismo científico, isso é, pressupõe a verdade da tese de que tudo que entra no domínio quantificacional de uma teoria científica bem-sucedida é uma entidade realmente existente, isso é uma entidade ontologicamente robusta. Eu não vou discutir a plausibilidade dessa premissa, simplesmente vou pressupor que uma visão realista da ciência é minimamente plausível. O foco da discussão será todo, portanto, a plausibilidade da segunda premissa, cuja negação gera as seguintes duas perguntas. Objetos matemáticos realmente fazem parte do domínio de quantificação de algumas explicações científicas? E se sim, o papel que eles desempenham é realmente um papel explicativo ou é um papel meramente descritivo ou representacional? Essas duas perguntas geram pelo menos duas formas de nominalismo matemático, quais sejam nominalismo pontual, cuja ideia central é de que a linguagem matemática utilizada nas explicações científicas pode ser refraseada de modo a quantificar apenas sobre objetos físicos concretos, e o nominalismo representacional, cuja ideia é de que sim, os objetos matemáticos fazem parte são indispensáveis à formulação das nossas teorias científicas, ou seja, fazem parte necessariamente do domínio quantificacional das nossas melhores teorias científicas, porém o papel que eles desempenham nunca é um papel genuinamente explicativo, é sempre um papel meramente descritivo ou representacional. Isso permite colocar os objetos abstratos no mesmo saco que as idealizações, ou seja, são objetos inexistentes postulados com o propósito único de descrever um determinado fenômeno empírico. O objetivo da minha palestra será discutir a plausibilidade do nominalismo pontual, ou seja, da tese de que a linguagem matemática utilizada na explicação de fenômenos empíricos pode ser parafraseada de modo a eliminar a quantificação sobre entidades abstratas. Minha apresentação terá, portanto, a seguinte estrutura: apresentar um dos exemplos de explicação matemática de fenômenos empíricos mais discutidos na bibliografia, nomeadamente o exemplo das imagens de cicada, qual é o aparato matemático envolvido em tal explicação e como a proposta de Talent de parafrasear tal aparato matemático funciona. Eu vou tentar mostrar que essa proposta fracassa. É isso, muito obrigada. Oi pessoal, tudo bem? Eu sou o Rodrigo Cid, professor adjunto da Universidade Federal do Amapá, e queria falar um pouco sobre a palestra que eu vou apresentar no segundo Encontro Nacional de Filosofia no Amapá e primeiro Encontro Nacional Investigação Filosófica. O nome da minha palestra é Metafísica das Leis da Natureza. Na verdade, eu vou apresentar uma introdução à metafísica das leis da natureza, o que seria uma introdução à metafísica de coisas como a lei da gravidade, as leis do eletromagnetismo, esse tipo de coisa, né? A importância da gente apresentar uma palestra com relação às leis da natureza é que as leis da natureza têm uma relação íntima com as leis das ciências, né? As ciências produzem teorias que, por sua vez, produzem leis, né? E essas leis são fundamentais no modelo de explicação científica, como, por exemplo, o modelo nomológico-dedutivo. Então, a gente apresentar uma metafísica dessas leis científicas, né? Dizer o que seria o substrato ontológico que estaria por detrás dessas leis científicas, ou seja, o substrato ontológico seriam as leis da natureza, mas ainda cabe a pergunta, o que são as leis da natureza, né? Então, a relevância desse tipo de investigação é justamente investigar um conceito fundamental para a ciência e para o modelo de explicação científica. As leis da natureza também têm uma relação com os contrafactuais na filosofia, né, que são condicionais subjuntivos com antecedentes falsos. E é isso. E qual que é a ideia, né? Aqui eu pretendo seguir um caminho para poder fazer isso, que como eu vou estar apresentando para vocês uma introdução a essa metafísica das leis da natureza, eu queria explicar um pouco o que é uma introdução,
né? Que é apresentar um problema, as respostas a esse problema, que são as teorias, e as dificuldades de cada uma das teorias, sem defender positivamente uma dessas teorias, né? E depois de mostrar o que é uma introdução, eu vou tentar mostrar o que é a metafísica, né? E o que são as leis naturais, para poder apresentar para vocês o que vai ser uma introdução à metafísica das leis naturais. E aí a gente passa a tratar do problema, que é justamente o problema de saber qual é o status ontológico das leis da natureza, né? E a gente tem... saber do status ontológico envolve dizer qual é a natureza dessas leis da natureza, né? Assim, o que elas são? Elas são a lei da gravidade é uma coisa que está dentro dos objetos, que está fora dos objetos, que controla, que governa os objetos, ou que expressa apenas uma coincidência cósmica, né? E qual a origem das leis da natureza, se é que elas têm alguma origem ou são eternas, né? Então, a gente vai lidar com as respostas, né, a essas perguntas. As respostas tradicionais formam as 4 teorias mais tradicionais das leis da natureza. A gente tem outras teorias, mas eu vou apresentar só as tradicionais, que são 2 formas de realismo e 2 formas de antirrealismo. O realismo, ele diz pra gente que as leis da natureza realmente existem, né? A gente tem 2 formas principais, que é o governismo aristotélico, defendido contemporaneamente pelo David Armstrong, e o governismo platônico, defendido contemporaneamente pelo Michael Tooley. Então a gente vai lidar, vou apresentar um pouquinho, sem tantos formalismos, o que são essas teorias e as suas principais dificuldades. E depois a gente passa a tratar das teorias antirrealistas. A gente tem 2 tipos principais de teorias antirrealistas, que são o regularismo e o disposicionalismo, né? As 2 teorias dizem que não existem leis da natureza, mas o regularismo diz pra gente que o que a gente toma como leis são apenas regularidades, coincidências cósmicas, e tem suas sofisticações, claro. E o disposicionalismo fala pra gente que as leis da natureza não passam de disposições de objetos, né, particulares. Tem outras formas de disposicionalismo também, mas eu estou apresentando para vocês a do Stephen Mumford. E o regularismo, a gente vai para algumas sofisticações deles, como a de David Lewis na palestra, né? Então, assim, após apresentar essas 4 teorias e as suas maiores dificuldades, que eu creio serem as maiores dificuldades, a gente passa a falar um pouco sobre a origem de leis da natureza, ou seja, qual a relação das leis da natureza com uma inteligência sobrenatural criadora, como Deus, por exemplo, né? Então, aí a gente vai falar de um problema que existe para a gente falar que Deus criou todas as leis da natureza, mas a gente não vai finalizar também essa discussão. Conforme é uma introdução, a gente queria só apresentar esses problemas e deixar um caminho de investigação aí para a pessoa interessada. Então, nos vemos em novembro, pessoal. Até mais. Boa tarde, galera. E boa tarde a todo mundo. E sou Francesco Maria Ferrari, postdoc da Unicamp, no Centro de Lógica em particular. E na próxima palestra que vou apresentar o segundo encontro de filosofia no Amapá vai ser uma palestra sobre a teoria dos processos, metafísica dos processos. Digamos assim, essa metafísica nasce com Whitehead de maneira explícita. Eu vou apresentar qual é a característica dela, em particular em oposição à metafísica chamada da substância. E, em particular, a grande distinção que eu vou tentar marcar desde o começo da tratação do Whitehead é o fato que as entidades básicas assumidas por essa metafísica são entidades especificamente dinâmicas, contrariamente àquelas estáticas, indivíduos não ulteriormente caracterizados da metafísica da substância. E então vamos a tratar quais são as características essenciais da metafísica do processo, em particular o fato que a metafísica do processo é uma metafísica que essencialmente chama a atenção sobre o caráter emergencial e holístico das entidades do mundo. Então vou apresentar uma análise em forma analítica da noção de superveniência e de emergência, e vou mostrar também qual pode ser o eventual modelo empírico que a metafísica dos processos consegue se ligar. Uma coisa muito importante desta metafísica é exatamente o fato que é uma metafísica essencialmente naturalista. E acho que vou apresentar por 30, 40 minutos e espero que todo mundo vai gostar. Um abração aqui do Rio Macaé.
Um abraço, tchau! Olá pessoal, meu nome é Ramon de Oliveira Nunes, eu sou aluno de doutorado do curso de pós-graduação em Lógica e Metafísica da Universidade Federal do Rio de Janeiro, e nesse vídeo eu quero fazer um pequeno resumo da minha apresentação no segundo Encontro Nacional de Filosofia da Universidade Federal do Amapá, onde eu pretendo discutir o tema essencialismo mereológico e o problema da persistência ao longo do tempo. Para quem não sabe, essencialismo mereológico é a tese segundo a qual todas as partes de um objeto são essenciais para a sua existência e identidade, o que significa que qualquer mudança na estrutura das partes de um objeto, ou seja, qualquer adição, subtração ou troca de partes, seria suficiente para fazer com que o objeto deixasse de existir ou ser aquilo que ele é. Então, essa tese, que parece ser obviamente falsa e obviamente absurda, implicaria que se uma pessoa, por exemplo, perdesse um único fio de cabelo, isso já seria suficiente para que ela simplesmente deixasse de existir. Como eu disse, essa tese soa falsa, porque nós temos uma impressão muito forte de que objetos em geral são capazes de perder partes, ou ganhar partes, ou trocar de partes, e continuar existindo, a ser aquilo que eles são. Então as teorias da persistência seriam aquelas teorias que tentariam explicar exatamente esse fenômeno de mudança e explicar essa impressão que nós temos de que os objetos podem mudar, mesmo que eles continuem sendo os mesmos. O que eu pretendo fazer nessa apresentação é tentar mostrar que as teorias clássicas da persistência, elas, na verdade, não dão conta do problema da mudança, na verdade, elas pressupõem o essencialismo mereológico e, portanto, elas não são explicações satisfatórias para a impressão que nós temos de que os objetos podem mudar e continuar a ser os mesmos através dessas mudanças. Uma outra coisa que eu quero fazer é propor uma hipótese de teoria da persistência com base no essencialismo mereológico, porém compatível com as nossas intuições sobre as mudanças que os objetos podem sofrer. Então a ideia é basicamente essa, e eu espero vocês no evento. E aí, beleza, pessoal? Meu nome é Raoni, estou aqui com o professor Jonas para a gente apresentar o resumo da nossa palestra, a Metafísica da Ciência. Vamos lá. No resumo dos resumos, a nossa motivação vai ser o realismo científico, para a gente discutir as relações entre metafísica e ciência, com foco em questões metodológicas, ou seja, como que essas duas áreas se relacionam. E vamos tentar, ao final, propor uma interação que a gente acha produtiva, que avança nesse debate. Vamos lá. O que é o realismo científico? Ser realista sobre algo, tradicionalmente, é acreditar na existência independente de determinado tipo de entidade. Então, um realismo metafísico vai acreditar na existência independente desse gatinho aqui, fora da minha mente, mesas, cadeiras, por aí vai. Um realismo matemático vai acreditar em estruturas, números. Um realismo ético em valores, e por aí vai. Seguindo esse mesmo raciocínio, um realismo científico vai acreditar na existência das entidades postuladas pelas melhores teorias científicas. Mas também um realismo científico é a tese segundo a qual essas teorias nos dizem como que é o mundo. E daí de cara já tem uma objeção, que essa atitude, uma atitude realista, genuinamente realista, deve ir além da ontologia, além dessa checklist aí de entidades. E esse é o desafio de Chakravarti. Ele vai dizer, um realista deve fornecer uma imagem clara acerca daquilo sobre o que está sendo realista, né? Então, o que são essas coisas segundo que você está acreditando, segundo as quais você é realista? Essa imagem clara, essa descrição, é uma descrição metafísica, que foge à descrição ontológica, ou seja, a descrição sobre aquilo que existe. Vai falar sobre a natureza dessas coisas, né? O que são essas coisas que existem. E temos duas abordagens em voga sobre que vão aceitar, né? Como que vão encarar esse desafio, que é a metafísica naturalizada e a abordagem viking à metafísica. A principal diferença delas é o papel que a metafísica desempenha na descrição desse realismo científico, nessa descrição científica do mundo. Vamos lá. A metafísica naturalizada é basicamente repetir a física. A metafísica é a física. É uma forma de realismo científico que vai privilegiar a ciência como encarnando a nossa melhor epistemologia, ou seja, vai se recusar a ir além de onde a ciência já vai, em qualquer imagem clara, qualquer metafísica deve vir da ciência. Essa imagem resultante pode parecer muito crua para um realismo, né? ou assim é o argumento. Vamos dar uma olhada nisso na palestra.
E a abordagem Viking, ela vai fornecer essa imagem clara, mas indo além do que a ciência diz. Ou seja, é uma camada extra, é uma descrição além da científica, né? Uma camada teórica adicional. E se ela é livre da ciência, se a metafísica não tem essa restrição, não é extraída da ciência, então, claro, a ciência não vai determinar a metafísica. O problema disso é a subdeterminação. Nós sempre vamos poder interpretar uma entidade de diversos modos diferentes. E aí que está a nossa proposta, o método metapopperiano, desenvolvido pelo professor Jonas, que trabalha com isso há 10 ou mais anos, e eu estou trabalhando com ele faz uns 3 ou 4 anos. Metapopperiano ou das histórias metafísicas incompatíveis, que vai usar a ciência e a ontologia para reduzir as opções metafísicas. A gente pode não saber qual que é a alternativa correta, mas nem por isso qualquer coisa vale. Nós podemos usar a ciência para evitar o erro em questões metafísicas. E essa é para a gente uma interação produtiva entre essas duas áreas. Então é isso aí, espero que esteja todo mundo em casa para poder acompanhar a palestra com a gente e o chat ao vivo. É isso aí, valeu, falou. Olá, eu sou a Diana, eu sou doutoranda na Universidade de São Paulo e eu trabalho com filosofia da física. Neste Encontro Nacional de Filosofia, que é voltado principalmente para alunos de graduação, eu quero, com a minha palestra, deixar uma mensagem para os estudantes que eu gostaria de ter recebido, eu gostaria de ter aprendido quando eu estava na graduação em filosofia. Essa mensagem diz respeito à relação entre filosofia e ciência. Por um lado, muitos cientistas acreditam que a filosofia é irrelevante à ciência. Richard Feynman, por exemplo, que é um dos maiores físicos do século XX, famosamente disse que a filosofia é tão útil para a ciência quanto a ornitologia é para os pássaros. Essa afirmação parte do pressuposto falso de que a tarefa da filosofia se resume a descrever aquilo que os cientistas fazem. Por outro lado, há filósofos que acham que a ciência é desnecessária para a sua investigação filosófica sobre a natureza da realidade. E esse é um erro grave porque a maneira com que a realidade depende das condições físicas do mundo. E essa descrição é feita pela ciência. Então, existe verdade na tese do filósofo inglês James Ladyman, segundo a qual, para você ser um bom metafísico, você precisa ser um bom filósofo da física. Porque, novamente, repito, a maneira com que a realidade depende das características físicas do mundo. Mas isso não quer dizer que a tarefa do cientista vem primeiro, que o filósofo deve pacientemente aguardar os resultados dos cientistas para então, tendo em mãos, aí sim começa a reflexão filosófica. A dinâmica não é essa. Quando você estuda as teorias científicas com cuidado, você entende bem o formalismo, o que ele é capaz de fazer, você entende a maneira com que as partes conversam com o todo, você percebe que a filosofia que sai da teoria é a filosofia que alimenta a teoria. É a filosofia utilizada para construir a teoria, em grande medida. E então, uma vez que mergulhamos nos fundamentos da física com percepção e entendimento filosóficos, a arbitrariedade da separação entre filosofia e física salta aos olhos. Na minha palestra, eu quero mostrar isso com o exemplo da transição das noções de espaço e de tempo da mecânica newtoniana para a noção de espaço-tempo da física relativística. Esse é um estudo de caso simples do ponto de vista técnico e muito profundo do ponto de vista filosófico. Então, na minha palestra será este entrelaçamento da física e da filosofia que nós estaremos explorando. Vejo vocês em novembro. Até lá. Olá, eu sou Maíra Costa. Atualmente eu sou doutoranda pelo programa de pós-graduação em filosofia da UFMG, onde eu desenvolvo um projeto sobre causalidade quântica. Eu já estudo o problema da seta do tempo e da causalidade há cerca de uns 15 anos
e eu vou mostrar para vocês alguns tópicos desses meus estudos que estiveram relacionados com o problema da viagem no tempo. Na primeira parte da minha palestra, eu vou falar sobre o artigo Os Paradoxos da Viagem no Tempo, do filósofo David Lewis, e vou mostrar qual que é a resposta dele para o famoso paradoxo do avô. Vou apresentar também outro tipo de resposta baseada no realismo modal, isto é, que recorra à existência de mundos possíveis, que também ofereceria uma solução ao paradoxo. Já na segunda parte da minha palestra, eu vou falar sobre o argumento de Gödel contra a realidade da seta do tempo e do tempo em si. Esse argumento ele é fundamentado na relatividade da simultaneidade, que é um dos resultados da teoria da relatividade de Einstein. Eu vou mostrar como o argumento dele está equivocado e para isso eu vou recorrer tanto à filosofia da física de Einstein quanto à explicação sobre os fundamentos da relatividade fornecida pelo filósofo Hans Reichenbach. Já na parte final, na terceira parte dessa palestra, eu vou falar sobre a interpretação transacional da mecânica quântica de John Cramer, que é um tipo de teoria da causalidade retrocedente. Vou falar também sobre a teoria da causalidade retrocedente de Fieldowell e vou mostrar como que, apesar delas terem um insight muito importante para resolver alguns problemas relacionados aos fundamentos da mecânica quântica, nós podemos oferecer uma resposta mais adequada. É isso, basicamente. Espero que vocês apreciem nosso encontro. É um prazer para mim estar participando dele e bom encontro para todos nós. Olá pessoal, eu sou Luiz Elvésio e o meu objetivo nessa palestra é apresentar de maneira introdutória, bastante introdutória, o argumento evolucionista contra o naturalismo. Esse argumento visa mostrar que o filósofo naturalista não deveria sustentar a sua crença no naturalismo e ao mesmo tempo acreditar que a confiabilidade dos mecanismos cognitivos humanos é produto da evolução biológica. A principal razão é a de que, do ponto de vista estritamente evolutivo, a verdade parece ser irrelevante para a sobrevivência. É muito fácil a gente imaginar diversas maneiras como os nossos ancestrais poderiam ter sobrevivido sustentando uma ampla proporção de crenças falsas. De modo que seria mais razoável esperar que a nossa cognição fosse infiável do que confiável. Bem, depois de apresentar aquela que eu considero a melhor versão do argumento evolutivo contra o naturalismo, eu vou apresentar algumas fraquezas desse argumento e em seguida vou apontar como é que as abordagens evolutivas padrão à cognição animal dão apoio à hipótese naturalista. Bem, é basicamente isso. Espero vocês lá. Tudo bem, pessoal? Quem está falando aqui é o Thiago Oliveira. Eu estarei presente no Encontro Nacional de Filosofia do Amapá, também Encontro Nacional do Grupo Investigação Filosófica, grupo de pesquisa do qual eu faço parte. E a minha palestra é o realismo científico e o problema da referência dos termos teóricos.
eu vou tentar entrar numa seara que é intermediária entre a filosofia da ciência e a filosofia da linguagem. Tá, né? O problema o debate sobre o realismo científico é o debate sobre a capacidade que a ciência tem de nos informar como o mundo é nos seus aspectos inobserváveis, certo? E em relação à filosofia da linguagem, o que está em jogo é o problema da referência, ou seja, como é que os nomes são capazes de designar a realidade, as coisas, né? De que modo os nomes aderem à realidade, aderem às coisas que eles nomeiam, né? Qual é essa relação entre os nomes e aquilo que eles nomeiam? E do ponto de vista do realismo científico, o problema é justamente dos termos teóricos. Esses nomes que a gente tem para entidades como elétrons, como prótons, como certas partes, né, supostamente constitutivas da realidade, que não são acessíveis a olho nu. Então, como é que a gente sabe que um nome nomeia e como é que esse nome é levado para frente e de que modo esse nome continua sendo usado? Essas questões, que são propriamente da filosofia da linguagem, se aplicadas ao realismo científico, elas têm algumas consequências. A ideia que eu tenho para essa palestra é partir de um realismo científico específico, que é uma forma de realismo científico que a gente pode chamar de disposicional, tá? Que é um grande nome da atualidade desse realismo, é o Chakravarti, que é uma forma de realismo de uma certa maneira inspirada no realismo de entidades. É o realismo de entidades que nasceu com Ian Hacking e Nancy Cartwright em 1983. Ele tem uma característica específica de ser um pouco descrente em relação à verdade das teorias, mas pensando que há critérios que nos permitem alegar que existem certas entidades por conta das características causais que essas entidades têm, né, do nosso contato causal com essas entidades, o fato de que nós somos capazes de interagir com as propriedades dessas entidades. Então, o Chakravarti tem esse realismo disposicional, que ele pensa que as propriedades de uma teoria, né, as propriedades atribuídas a uma entidade, elas podem ser propriedades de detecção ou propriedades auxiliares. E se forem propriedades de detecção, elas têm muito mais chance de serem mantidas, mesmo se as teorias se modificarem num arranjo futuro, né, se as nossas melhores teorias forem substituídas por outras teorias que supostamente seriam melhores, que essas propriedades, chamadas propriedades causais, elas teriam que permanecer de alguma forma, seja mantendo a entidade ou seja na nova entidade que viria substituir a entidade anterior. Então a questão dessa palestra, o grande ponto dessa palestra, é de que modo alguma teoria da referência daria conta, né, desses requisitos necessários para acompanhar as ideias desse realismo disposicional, desse realismo de entidades aperfeiçoado, certo? E aí eu tento entrar nas duas grandes teorias da referência que a gente tem, assim, que são mais paradigmáticas na história da filosofia contemporânea, que é a teoria das descrições, geralmente atribuída a Russell, uma teoria descritivista. E segundo essa teoria das descrições, uma entidade, aquilo que é nomeado é um conjunto de propriedades. E, obviamente, se não há nada que se adeque a esse conjunto de propriedades, significa que aquele nome tem uma extensão nula, ele não aponta para nada. E o problema dessa forma de pensar é que as teorias estão em constante desenvolvimento. Então, a descrição que hoje pertence a uma determinada entidade, ela pode muito bem amanhã ser diferente devido a mudanças na própria ciência. E a outra teoria da referência que é muito famosa é a teoria causal da referência, e que ela supõe que deve haver um elo entre o batismo de um objeto e o uso, né, histórico que se vai criando. Então, mesmo que as descrições mudem,
basta que se conserve esse elo causal, esse elo histórico entre o momento do batismo e o momento do uso atual desse nome. Então essa teoria ela parece mais adequada ao realismo científico, mas ela também tem vários problemas. Então eu tentei nessa minha palestra falar um pouco sobre quais seriam as características de uma teoria da referência, que características uma teoria da referência deveria ter, né, para se adequar a esse realismo científico. Coloco alguns problemas nessas duas teorias, né? Será que só essa teoria ela é suficiente? E até que ponto ela falha, etc. E eu fiz uma pesquisa que me permitiu encontrar pelo menos um caminho possível para adequar ao realismo científico uma teoria da referência causal refinada. Então eu quero terminar a palestra enunciando um pouco essa proposta de uma teoria refinada. Mas a grande ideia é justamente que é preciso ter uma teoria da referência que permita modificações enormes, né, no modo de se pensar, na descrição daquela entidade, e é preciso ser falível, né, no sentido de que pode ser que um nome fique para trás, como já aconteceu na história da ciência, né, de alguns termos como éter, calórico, flogisto, serem abandonados em função de uma nova teoria que dispensou a existência dessas entidades. Então, de que modo a gente pode falar adequadamente sobre, por exemplo, o ar deflogisticado é oxigênio ou é outra coisa, e até que ponto uma teoria da referência dá conta dessas questões que a história da ciência apresenta? Bom, basicamente é sobre isso que eu quero falar. Um abraço, nos vemos em novembro. E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Eu me chamo Kerian Gracher e sou doutor pela Universidade Federal de Santa Catarina. Nesse evento, eu vou apresentar uma palestra intitulada Lógicas Clássicas e Não Clássicas e Suas Negações. A ideia geral é apresentar o modo como se comporta três negações de três lógicas bastante conhecidas, que é a lógica clássica, a lógica paraconsistente e uma lógica chamada paracompleta. Como é bem sabido, na lógica clássica, o operador de negação sempre inverte o valor de verdade de sua fórmula. Ou seja, se uma fórmula é verdadeira, então a negação desta fórmula, a negação clássica desta fórmula, é falsa, e vice-versa. E existe um fato bastante interessante, algumas propriedades bem interessantes do modo como a negação se comporta. Um deles é que nunca, em espécie alguma, forma alguma, uma fórmula e sua negação são verdadeiras na lógica clássica. Isso são casos conhecidos como contradições da lógica clássica, e contradições, como vocês sabem, na lógica clássica, sempre é negadas, sempre é o caso de ser falsas. Bom, mas isso não é o caso em outras lógicas, como no caso da lógica paraconsistente, na qual permite contradições. Ou seja, uma fórmula e sua negação paraconsistente podem ser verdadeiras ao mesmo tempo, mas não falsas ao mesmo tempo. Em contrapartida, do outro modo, a lógica paracompleta é o contrário. Uma fórmula e sua negação podem ser falsas ao mesmo tempo, mas não verdadeiras ao mesmo tempo. Nós vamos discutir um pouco como funcionam as negações de cada uma dessas lógicas e apresentar um sistema que eu criei que tenta, em um sistema só, tratar das três negações ao mesmo tempo, tentando entender como elas podem ser relacionadas e quais resultados podemos obter disso. Então, espero vocês lá. Beleza, meu nome é Sagi, tá? Sagi Salles, sou doutor em filosofia pela Federal do Rio de Janeiro, pelo programa de pós-graduação em Lógica e Metafísica. Eu vim aqui para fazer um breve resumo da minha apresentação no ENFA. Tá? A apresentação é sobre vagueza. O título dela é Contra a Verdade e a Falsidade, como a vagueza revoluciona o que pensamos saber sobre a linguagem e o mundo. Há pelo menos duas motivações para estudar a vagueza, pelo menos no meu caso, né? Há duas coisas que me motivam a estudar a vagueza. A primeira é que vagueza é quase onipresente na linguagem natural. Quase todas as expressões da linguagem natural são vagas. A linguagem natural é a linguagem que a gente usa cotidianamente. Apesar disso, claro, vamos concentrar numa classe específica de expressões que são predicados. Predicados são expressões como careca, alto, magro, bonito, grande, pequeno e por aí vai. Tá? Bom, vamos concentrar nesse tipo de expressão, tá? Claro que eu pretendo que o que eu disser sobre elas valha para todas as outras, mas para facilitar vamos concentrar apenas no caso dos predicados, tá?
Bom, segunda coisa que me motiva a estudar vagueza é que, apesar de vagueza estar difundida por toda a linguagem natural, a gente ainda não faz muita ideia de como explicar a vagueza. O que eu quero dizer? Eu quero dizer que a gente tem provavelmente mais de uma dezena de teorias da vagueza hoje, e sequer há uma delas que a gente pode dizer, essa aqui é a teoria a ser batida, ou alguma coisa desse tipo. As teorias estão mais ou menos em pé de igualdade, aí a gente não faz muita ideia de como explicar o fenômeno da vagueza. Ou seja, a gente tem um problema muito importante. Explicar a vagueza é, em certo sentido, explicar a linguagem natural, porque quase toda ela é vaga, e a gente ainda não sabe muito bem como fazer isso. Eu vou tentar mostrar que, pelo menos boa parte das teorias tradicionais falham, tá? Porque elas têm pelo menos dois pressupostos. Elas partem de uma imagem que carrega dois elementos. O primeiro elemento é que predicados vagos dividem o mundo em um número determinado de partes. E o segundo elemento é que uma frase vaga, como o João é careca, por exemplo, deve ser entendida em termos dessas partes. Tá? Então, por exemplo, tem uma imagem dos predicados que a gente pode chamar aqui de imagem clássica, que, de acordo com a qual um predicado, um termo como careca, divide o mundo em exatamente duas partes. Ele estabelece uma linha divisória entre duas partes. Tá? Quais são elas? A parte dos carecas e a parte dos não carecas, evidentemente. Então, um predicado como careca, um predicado como alto, um predicado como bonito e etc. corta o mundo entre as coisas às quais ele se aplica e as coisas às quais ele não se aplica. Tá? Bom, feito isso, você então entende as condições de verdade de uma frase como João é careca, as condições nas quais essa frase seria verdadeira ou falsa em termos dessas partes. Se João ficou do lado dos carecas, quando o careca corta o mundo, ele corta em duas partes, o lado dos carecas e a parte dos não carecas. Se João está na parte dos carecas, então a frase João é careca é verdadeira. Caso contrário, a frase é falsa. Né? Bom, o problema é que predicados vagos não cortam o mundo dessa maneira. Predicados vagos não estabelecem uma linha precisa entre os objetos aos quais eles se aplicam e os objetos aos quais eles não se aplicam. Só que ocorre que boa parte das teorias da vagueza acabam assumindo em maior ou menor grau esse tipo de imagem. Tá? Esse tipo de imagem está disfarçado em muitas delas, mas no fim das contas elas assumem algo similar a esse tipo de imagem. E o que eu vou tentar sugerir é que esse tipo de imagem está simplesmente errado. Tá? E talvez um caminho melhor seja a gente simplesmente abandonar esse tipo de imagem. E se a gente fizer isso, talvez a gente deva pagar o preço de abandonar ela. Se predicados vagos simplesmente não cortam o mundo, se eles não estabelecem qualquer corte no mundo, então talvez frases vagas simplesmente não tenham condições de verdade. E talvez elas simplesmente não sejam nem verdadeiras nem falsas. Se essa sugestão estiver correta, então nossa linguagem falha em estabelecer, nossas linguagens vagas, falham em estabelecer linhas divisórias precisas, tá? E frases vagas não têm condições de verdade, nem valor de verdade, nem condições de verdade, nem nada do tipo. Se esse fosse o caso, é claro, a gente teria de mudar muita coisa no modo como a gente vê a linguagem, no modo como a gente vê a relação entre a linguagem e o mundo, mas é claro, o que eu vou fazer ao longo da apresentação é só uma apresentação intuitiva dos motivos que a gente pode ter para começar a levar essa revisão a sério. Tá? Bom, um abraço para todo mundo aí, vai ser mais ou menos isso aí que eu vou apresentar. Olá pessoal, o meu nome é Delvair Moreira, eu sou professor na Universidade Federal do Maranhão e estou aqui para falar um pouco sobre a palestra que irei apresentar no segundo Encontro Nacional de Filosofia no Amapá e primeiro Encontro Nacional em Investigação Filosófica. Na minha apresentação, que tem como tema epistemologia e tolerância a opiniões contrárias, eu irei falar sobre as noções de tolerância epistêmica e desacordo racional. Na literatura filosófica, tanto em epistemologia quanto em filosofia da ciência, o livre desacordo de opiniões e teorias e a pluralidade de ideias costumam ser vistos como situações epistemicamente benéficas. Por outro lado, as situações opostas, como o consenso dogmático ou a censura de ideias, são vistas como epistemicamente ruins. Em epistemologia social contemporânea, a questão do desacordo epistêmico ganhou bastante atenção, mas o foco dessas discussões é responder qual é a atitude racional de um sujeito que se encontra em desacordo com o par epistêmico com relação à sua própria crença ou opinião.
mas pouco tem se falado quanto à atitude do sujeito com relação à crença ou opinião contrária. Para alguns filósofos, a tolerância seria essa atitude apropriada, justamente porque a existência de desacordos para esses pensadores é benéfica do ponto de vista epistêmico. Então, em minha apresentação, eu pretendo discutir algumas questões como que tipo de benefícios epistêmicos o desacordo pode trazer e em que consiste ser tolerante epistemicamente, além de outras questões relativas à tolerância e ao desacordo racional. Então é isso, eu aguardo vocês lá. Olá, tudo bem? Meu nome é Daniel Schiochetti e a proposta da minha fala no segundo ENFA é falar sobre metáfora. A metáfora, de modo geral, é tida como um fenômeno linguístico que supõe uma diferença entre o que é literal e o que é metafórico, ou aquilo que não é literal, né? As teorias da significação, que pretendem então dizer como que a linguagem funciona, possuem uma premissa bastante radical e eu diria quase um tanto quanto positivista. A linguagem significa porque representa ou afigura a realidade. Essa realidade pode ser dura ou pode ser móvel, pode ser composta de entidades ou pode ser composta de processos, tanto faz. A força significativa da linguagem é possível, pois nós, que falamos, seremos capazes de dizer o mundo e o mundo pode ser dito por meio da linguagem. Quando assumimos que este é o caso, parece ser necessário assumir que uma metáfora é no mínimo problemática. Nela, apenas tateamos algo que, em último caso, pode ser dito de forma literal quando viermos conhecer melhor o mundo ou quando conseguirmos articular melhor as nossas palavras. Ora, entender que a linguagem é significativa porque representa ou afigura o mundo é assumir uma certa explicação de como o mundo funciona, de como o mundo é, ou é assumir uma espécie, ou é assumir uma ontologia, né? Há um mundo, processos, indivíduos, realidade, e há a linguagem e seu reino de significações que, em último caso, precisam estar radicados em algum lugar, em um mundo ideal. Será que não é possível pensar de outra forma? Dois autores, Lakoff e Johnson, em dois clássicos textos que usam teorias cognitivistas, da neurociência, da psicologia cognitiva, da linguística cognitiva, defendem uma noção de significatividade radicada não somente no uso prático da linguagem, como principalmente na função cognitiva que a linguagem possui. Significados, no registro desses autores, não são representações ou afigurações de uma realidade. Significados são mapas, conjuntos de orientações que permitem a nossa coordenação corporal com o mundo e a nossa coordenação pragmática em sociedade. Metáforas linguísticas, para esses autores, seriam a superfície desses processos de coordenação e acoplamento com a própria realidade. Elas, as metáforas e outros processos cognitivos semelhantes, são a base de nossos processos significativos. Ora, esse modo de entender a linguagem e a sua função cognitiva supõe uma outra noção de significatividade. A dualidade mundo-representação ou mundo-afiguração precisa ser substituída por uma outra metafísica ou por uma outra ontologia. A minha sugestão, então, é propor uma ontologia deleuziana para pensar a relação entre linguagem e mundo e entender, portanto, a primazia da significação metafórica frente à significação literal. Explorar essa metafísica de processos, de fluxos, de intensidades, que não pode ser resumida a uma dualidade mundo-linguagem, mas que se replica em um plano de multiplicidades, vai ser o objetivo da minha fala no segundo ENFA. É isso, até lá, até mais, tchau, tchau. Bom dia, boa tarde, boa noite. O meu nome é Sérgio Farias de Souza Filho e eu vou apresentar um trabalho no primeiro Encontro Nacional de Investigações Filosóficas e o segundo Encontro Nacional de Filosofia no Amapá. O tema do meu trabalho será a assim chamada intencionalidade, a capacidade de estados mentais de representarem o mundo. Objetos no mundo, estados de coisa, etc. Por exemplo, quando você vê uma vaca, e você representa aquele objeto como sendo uma vaca, isto é uma representação mental. Você está tendo um estado mental com um certo conteúdo mental, a saber, aquela vaca. O conteúdo mental de um estado representacional
é precisamente a maneira pela qual aquele Estado representa o mundo. Então, por exemplo, a sua representação de uma vaca tem um conteúdo diferente da sua representação de um cavalo, porque o primeiro representa uma vaca, a primeira representa uma vaca e a segunda representa um cavalo. A intencionalidade é, historicamente, uma capacidade de estados mentais que gera muitos problemas filosóficos, que é precisamente você explicar o que é a intencionalidade e como é possível para estados mentais possuírem intencionalidade. Na filosofia contemporânea, pode-se dizer que a ortodoxia, na abordagem deste problema, é o naturalismo, que tenta explicar como estados mentais podem ter intencionalidade em termos puramente naturais, apelando para, tão somente, propriedades de estados naturais. Há várias teorias naturalistas que tentam explicar como estados mentais possam representar o mundo. E o objeto de minha investigação será uma teoria chamada teleossemântica, também chamada de teorias teleológicas da representação mental. Segundo a teleossemântica, um estado mental representa aquilo que ele representa em virtude de sua função biológica. Estados mentais, portanto, seriam estados biológicos. A questão que se coloca, então, a partir daí é, primeiro, claro, o que é uma função biológica, em detrimento de funções não biológicas, e segundo, se é possível para esta noção de função biológica determinar por si só a capacidade de estados mentais representarem o mundo, em especial determinarem o conteúdo de estados mentais representacionais. Este será precisamente o tópico de minha palestra, no qual eu irei precisamente avaliar certos problemas que ameaçam a viabilidade da teleossemântica enquanto uma teoria naturalista do conteúdo mental. Espero vocês todos até lá e tchau, tchau. Olá pessoal, meu nome é Giovanni Rola, eu sou professor da Universidade Federal da Bahia e no nosso evento eu vou falar sobre evitando a lacuna entre a cognição básica e a cognição superior, estratégias de escalonamento e pluralismo explanatório. O meu objetivo nessa fala é apresentar uma objeção tipicamente levantada às abordagens ecológica e inativa da cognição. Segundo essas abordagens, a nossa cognição envolve uma atividade exploratória do ambiente que nos cerca, os objetos ao nosso alcance, com os quais nós podemos interagir através do exercício de nossas chamadas habilidades sensório-motoras, habilidades que relacionam o movimento e a sensação. Uma objeção tipicamente levantada dessas abordagens é de que, embora elas sejam capazes de explicar a emergência da cognição básica, elas são incapazes de explicar as nossas performances cognitivas para objetos potencialmente ausentes, no caso de lembranças, imaginações, pensamentos contrafactuais e assim por diante. Nesses casos, não parece haver um ambiente imediato com o qual nós podemos interagir e exercer nossas habilidades sensório-motoras. E surge então uma chamada lacuna explanatória entre a cognição básica e a cognição superior. Eu vou tratar na nossa fala de duas estratégias de escalonamento, uma delas que tenta explicar como a cognição superior emerge a partir da cognição básica, outra delas que tenta mostrar como a cognição superior pode ser compreendida em termos de cognição básica, em termos de exercícios de habilidades sensório-motoras. Vou falar também sobre o pluralismo explanatório, a ideia de que nem todas as nossas capacidades cognitivas devem ser explicadas através de uma única abordagem nas ciências cognitivas. Talvez a gente precise fazer concessões, fazer um trade-off entre abordagens para conseguir desenvolver uma explicação compreensiva e prolífica da cognição. Obrigado, eu e a minha gata. Vemos vocês lá. Tchau, tchau. Olá pessoal, meu nome é César de Alencar, eu sou professor da Universidade Federal do Amapá e gostaria desde já de convidar a todos para o nosso segundo Encontro Nacional de Filosofia, que vai ocorrer agora, final do ano, via internet, devido à pandemia. E na oportunidade eu pretendo apresentar para vocês uma pequena parte da minha pesquisa que eu tenho empreendido recentemente, acerca de uma filosofia do corpo e da simbólica da mente humana, tentando enfocar o problema do niilismo, da falta de sentido na existência, a partir de uma reflexão das causas de um embotamento mental que nós estaríamos vivendo. Boa parte dos estudos, uma grande parte
de vários estudos atuais da área da antropologia, da filosofia e até mesmo da arquitetura, tem tentado mostrar de que maneira a cultura ocidental sempre esteve direcionada por uma espécie de paradigma de uma epistemologia visual, ou seja, relacionando sempre a nossa cognição à visão. Acontece que o privilégio da razão e da cognição visual, ou de uma epistemologia visual, tem sido exatamente a causa de nós desmerecermos, ou pelo menos não darmos o devido valor ao lugar que cabe aos demais sentidos, e dentre eles o mais importante, que é o sentido do tato. E então a minha ideia é trazer para vocês uma reflexão epistemológica acerca do sentido do tato, tentando encontrar um sentido tátil da existência humana, ou uma nova forma de intuir o sentido da existência a partir da importância e do valor que o tato tem para o corpo humano. Então eu espero vocês no nosso Encontro Nacional de Filosofia e na oportunidade em que eu estiver para apresentar esse diálogo com vocês também. Um abraço a todos e até lá. Oi, meu nome é Rafael César Pitti, eu sou professor de filosofia na Universidade Federal do Amapá e sou doutorando em estudos literários pela Unesp Araraquara. Eu vim convidar você que está me assistindo a participar do Encontro Nacional de Filosofia no Amapá, a ocorrer online este ano, entre vários palestrantes e comunicadores. A minha palestra ela vai ser exclusivamente voltada para falar de Empédocles e os mitos. Então, para quem gosta de literatura antiga, grega, cultura grega, filosofia pré-socrática, a participação é obrigatória, tudo bem? Então, até lá! Olá pessoal, tudo bem? Sou Paulo Roberto, professor de filosofia na Universidade Federal do Amapá e também doutorando no programa de doutorado da Unesp em estudos literários. Farei uma participação no segundo Encontro Nacional de Filosofia, cuja temática será considerações a respeito dos aspectos filosóficos fundamentais da literatura sartreana. Como o próprio tema sugere, no nosso diálogo, na nossa conversa, nós faremos aqui algumas considerações, algumas anotações que, segundo a leitura que nós vimos desenvolvendo, consideramos importante ressaltar, revisitar esses aspectos e conceitos fundamentais do existencialismo de Sartre, mas numa ótica literária, ou seja, a partir da sua literatura, como que a literatura de Sartre aparece, manifesta, expressa essas temáticas que fazem parte da sua filosofia. Considero importante revisitar esses conceitos como angústia, responsabilidade, escolha, liberdade, conceitos importantes que transitam dentro do existencialismo sartreano, em virtude mesmo dessa situação que nós vivemos, um contexto cultural, social, uma atmosfera bastante difícil, em que nós vivemos na atualidade, em termos até de nível mundial, pode-se dizer assim. Então, o nosso objetivo será esse, dialogar com a filosofia e a literatura. De que maneira a filosofia e a literatura estabelecem uma relação de integração, de integralidade, de intercomunicação a partir da literatura de Sartre. Aproveito para reforçar o convite para que todos possam vir participar do segundo Encontro Nacional de Filosofia, que acontecerá de 16 a 21 de novembro, tá? Não deixe de participar, sua presença é extremamente importante. Um grande abraço e até lá. Olá, tudo bem? Meu nome é Fábio Zanoni, eu sou professor de filosofia da UEAP e eu estou aqui
para convidá-los para participar de um debate a respeito das relações entre um livro muitíssimo importante na história do pensamento ocidental, que se chama Ética Nicômaco, do Aristóteles, e um filme que foi produzido há alguns anos atrás pela indústria hollywoodiana, cujo título é Mara Vermelha. Como é evidente, não se trata de dizer que o roteirista ou que o diretor do filme tenham pensado ou que tenham lido a obra do Aristóteles para produzir o filme. No entanto, o que eu vou tentar mostrar para vocês é que por meio da tematização do filme, a gente se torna, por assim dizer, capaz de compreender com mais afinco e com mais profundidade aquilo que se encontra na Ética a Nicômaco, certo? Em última instância, o que eu vou tentar mostrar para vocês é que a contemporaneidade é marcada por uma certa noção de ética que é muitíssimo empobrecedora. Ou seja, por meio dessa imbricação entre o filme hollywoodiano e o livro do Aristóteles, eu vou tentar mostrar para vocês que é possível pensar a ética de uma maneira muito mais complexa. A começar pelo fato de que, via de regra, o nosso mundo atual tende a definir a ética como uma espécie de atitude que é ética, contanto que seja conforme a um conjunto de códigos, via de regra, prescritos por alguma forma de instituição, como a família, a igreja, a mídia e assim por diante. Ou seja, o que a gente vai tentar ver e conversar a respeito é justamente a respeito do fato de que a ética é, antes de tudo, uma relação de poder. Isto é uma relação de poder que o sujeito exerce sobre si e sobre o outro a partir de um determinado modo de reflexão. Olá, sou Carlos Cariacás, professor da Universidade Federal do Amapá, e neste segundo Encontro Nacional de Filosofia no Amapá, apresentarei um trabalho intitulado Por uma Pragmática da Cultura Educacional, no qual analisarei as obras uma obra de Celestin Freinet, intitulada Para uma Escola do Povo, e de Pistrac, Fundamento da Escola do Trabalho. Dois textos elaborados em ambientes e ideologias muito distintas, mas que têm um elemento em comum, a preocupação com uma pragmática cultural na educação. Eu observo que essas duas obras apresentam uma proposta para pensar a educação enquanto ambiente cultural, no qual o fazer nele desenvolvido tem por escopo a elaboração de uma pragmática para a vida, de modo que se sobressai a preparação das atividades e o cotidiano escolar como forma estrutural para pensar a eficiência do estudar e, mais do que isso, uma fundamentação para uma educação que seja útil para a pessoa e para a sociedade. Uma proposta de cultura educacional que vá além desta que hoje nós convencionalmente estamos imersos, que teoricamente visa mais o ensino superior ou o sucesso da pessoa dentro do mercado, em vez de formar a perspectiva da formação integral do humano e do bem-estar da sociedade. E nos veremos então nesse encontro e espero todos lá. Olá! Há tempos eu estava falando de filosofia brasileira na faculdade que eu dava aula e um professor, no meio da palestra, me disse: olha, me desculpa, mas tudo que você fala não existe mais. Os manuscritos que você se refere não existem mais, os filósofos não existem mais, essa própria filosofia que você está falando nunca existiu. Um outro caso que aconteceu, eu estava dando aula, tempos depois,
sobre filosofia brasileira e um estudante virou e disse: "Pô, velho, mas que pó foi esse?" Ele se referia à dúvida que ele tinha quanto à existência da filosofia brasileira. Mas como nasci na terra do Guimarães Rosa, que a gente não sabe muito, mas desconfia bastante, eu continuei a me perguntar o que poderia ser isso chamado filosofia brasileira. E com essas pesquisas, eu encontrei alguns resultados. Esses resultados estão publicados tanto no livro Filosofia Brasiliensis, do ano de 2015, quanto A Lógica da Necessidade, de 2018. São 2 livros em que eu apresento uma série de textos filosóficos coloniais escritos entre 1747 para os textos da Filosofia Brasiliensis e os outros entre 1720 e 1725. No Encontro Nacional de Filosofia no Amapá, o segundo encontro, e o primeiro Encontro Nacional de Investigação Filosófica, eu proponho apresentar o que eu estou denominando Corpora Philosophiae, o corpus de filosofia brasileira. E nesse momento eu farei o comentário tanto da forma quanto da origem de alguns escritos filosóficos coloniais brasileiros. De onde são esses escritos? São do Rio, de São Paulo, de Minas, alguns, um grande grupo de São Luís, alguns de Belém do Pará e outros do Mato Grosso. Nesses escritos nós temos não só uma imagem do que possa ser chamado de filosofia brasileira, quanto do modo como se fez filosofia colonial no Brasil. Então, convido a todos vocês que possamos nos encontrar no dia 19 de novembro, às 20 horas, para falar desses escritos coloniais de filosofia brasileira. Até lá e um abraço. Eu sou Lúcio Marques e trabalho na Universidade Federal do Triângulo Mineiro. Olá, saudações a todos. Meu nome é Everton Maciel, sou professor da Universidade Federal do Amapá e nesse ano o Encontro Nacional de Filosofia no Amapá vai acontecer de forma online. Nós estamos aproveitando essa oportunidade para convidar a todos que participem, para convidar a todos aqueles que puderem, submetam seus trabalhos, receberão orientações de como participar, de como fazer as suas gravações, para que o debate aconteça mesmo em meio a esse cenário de isolamento social que exige de todos nós um esforço individual muito sério. A minha fala vai se dar especificamente no Dia da Tolerância. Essa data existe e nós vamos nos aproveitar desse pretexto para discutir a Carta à Tolerância do grande filósofo inglês John Locke e para ver paralelos daquele período da modernidade com esse período que nós estamos vivendo aqui nesse momento, com o chamado paradoxo da tolerância do Karl Popper. Uma ideia que foi resgatada a partir do livro do Karl Popper no século XX, Sociedade Aberta e Seus Inimigos, e que de certa forma é uma espécie de paradoxo geral a respeito do funcionamento da liberdade civil nas sociedades modernas. Então nós nos encontramos em novembro, saudações a todos, se inscrevam. Olá a todas e a todos, eu me chamo Bruno Islan Gonçalves dos Santos, eu sou professor da Universidade Estadual do Centro-Oeste do Paraná e doutor pela Universidade Federal de Santa Catarina. Em meus estudos em filosofia, eu me interesso muito pelas escolas éticas utilitaristas e pelo consequencialismo, e também ando me interessando bastante sobre a questão da natureza do bem-estar. Então eu vou falar brevemente hoje sobre a minha palestra intitulada Objetividade e Bem-Estar, que eu irei oferecer no segundo Encontro Nacional de Filosofia do Amapá e no primeiro Encontro Nacional Investigações Filosóficas. Então, quando a gente fala sobre o bem-estar, em filosofia de modo geral, nós estamos nos perguntando sobre o que nos beneficia não instrumentalmente. O que isso quer dizer? Que nós estamos nos perguntando sobre aquilo que nos beneficia, né? Então, tradicionalmente, a gente costuma dividir os elementos que compõem o bem-estar em dois grandes grupos, né? Os elementos subjetivos e os elementos objetivos.
Então, por um lado, há tradicionalmente teses puramente subjetivas, que são aquelas que defendem que alguns elementos que compõem o bem-estar, ou todos eles, fazem parte da nossa vida subjetiva. Então, subjetivistas, por assim dizer, defendem que os elementos que compõem o bem-estar são estados mentais, e esses estados mentais são valiosos por si mesmos. O que isso quer dizer é que eles são bons em si, e nos beneficiam não instrumentalmente por causa disso. Um grande exemplo são teses hedonistas como a do John Stuart Mill e do Jerome Bentham. Por outro lado, há filósofos e filósofas contemporâneos que defendem que o que nos beneficia não instrumentalmente não são estados mentais positivos, nem qualquer estado interno de um indivíduo. São coisas objetivas, ou seja, são coisas externas a nós. O que isso quer dizer é que, seja lá o que for que nos beneficia não instrumentalmente, não depende da gente ter um estado mental X ou Y. Então, coisas que nos beneficiam não instrumentalmente e que são objetivos, alguns candidatos, a amizade, por exemplo, realizações significativas e assim por diante. Reparem que essas coisas seriam boas em si mesmo e, então, iriam compor e incrementar o nosso bem-estar. Então, nesse sentido, há ainda quem defende que o bem-estar não é composto nem só por elementos subjetivos, como o prazer, por exemplo, nem só com elementos objetivos, como a amizade, por exemplo, mas sim é composto por ambos os elementos. E esses defensores defendem teorias que nós chamamos de teorias híbridas ou teorias mistas. Mas seja lá qual for os elementos que compõem o bem-estar, todos eles argumentam que essas coisas são boas por si, e por isso incrementam e compõem o nosso bem-estar. Bem, mas na minha palestra eu estou interessado em saber se é possível a gente fazer uma boa descrição do bem-estar recorrendo apenas a elementos objetivos. Qual é a plausibilidade dessa ideia? É isso que eu estou interessado. E para que a gente chegue nesse resultado, saber, afinal de contas, se elementos puramente objetivos podem compor ou incrementar o nosso bem-estar, a gente vai passar por 3 problemas. Primeiro, como nós devemos separar o que é supostamente objetivamente valioso para nós do que é supostamente valioso para nós de forma geral. Uma segunda questão é o que faz das coisas objetivamente valiosas para nós. Afinal de contas, se alguns elementos objetivos são valiosos, quais são as propriedades que fazem deles bons por eles mesmos? Ou quais são as propriedades fazedoras de bondade desses elementos? E por fim, mas muito importante, como coisas que são valiosas para nós, mas que são objetivas, estão no mundo, nos beneficiam sem mudar a nossa experiência. Quer dizer, sem que cause em nós algo. E isso a gente chama, nessa discussão, de requerimento de forte ligação ou requerimento de experiência. Então, como uma descrição puramente objetiva do bem-estar respeita o requerimento de experiência. Bem, eu acho que é isso. Então, eu espero todos vocês no dia 20 de novembro, às 15 horas, e até lá. Bom, meu nome é Aloysio Couto, eu sou doutorando em Filosofia pela UFMG e a minha comunicação é intitulada Ontologia Social e Limites Morais do Liberalismo. O que eu pretendo defender? Eu pretendo defender que os limites morais do liberalismo sugerem que o realismo político é uma tese verdadeira. O realismo político é uma tese conhecida, defendida por filósofos como Bernard Williams ou Raymond Gels, segundo a qual a política ela é normativamente autônoma. Esse gênero de tese conta com hostilidade de teóricos liberais, para os quais, em geral, o mundo político é uma espécie de ética aplicada. Bom, como é que eu pretendo defender o realismo político? Eu pretendo partir do que eu chamo de liberalismo global, que é uma espécie de liberalismo maximamente individualista. Imagine uma teoria liberal que assume que todas as propriedades morais são propriedades individuais, só indivíduos instanciam propriedades morais, que é o que a gente pode chamar de individualismo normativo, e uma tese ontológica segundo a qual só há indivíduos, que a gente pode chamar de atomismo social. O que eu defendo é que, se a gente aceita uma teoria com essas características, a gente vai estar aceitando uma teoria que ela é moralmente incompleta, no seguinte sentido: haverá certos princípios normativos que vão ser insuscetíveis de cumprimento ou de violação. Ou seja, esses princípios vão ser uma espécie de ponto cego
que essa teoria maximamente individualista não consegue lidar, não consegue resolver. É um problema isso. A gente tem uma teoria liberal com certas características e princípios normativos que, do ponto de vista dessa teoria, são insuscetíveis seja de cumprimento, seja de violação. Como resolver isso? Na segunda parte da minha apresentação, eu vou sugerir que existem coletivos, esses coletivos são capazes de agir, esses coletivos são capazes de agir moralmente e que esses princípios, em relação aos quais o liberalismo global é completamente cego, eles são, digamos assim, feitos sob medida para serem cumpridos por esses agentes coletivos. E dado que esses agentes coletivos eles são insuscetíveis de redução aos indivíduos que os compõem, parece que a gente tem aqui um certo gênero de princípios que só podem ser cumpridos ou violados por coletivos irredutíveis. Isso parece estabelecer, de certa forma, a verdade do realismo político. E é o que eu pretendo sugerir, que é razoavelmente novo, né, na minha argumentação, é que a via que eu vou tomar ela é primariamente ontológica. Eu não pretendo defender o realismo político do modo como as defesas mais comuns são feitas. É basicamente uma rota ontológica para chegar a esse resultado. Bom, olá, meu nome é Maria Carolina. Eu vou participar agora, dia 20 de novembro, do primeiro Encontro Nacional de Investigação Filosófica e o segundo Encontro Nacional de Filosofia do Amapá, promovido pelo curso de Filosofia da Universidade Federal do Amapá, com o tema Racismo Recreativo no Poder Judiciário. Esse tema versa sobre não só o racismo recreativo, mas os vários tipos de racismo que são desenvolvidos no Brasil e de que forma esses casos, quando judicializados, chegam no Poder Judiciário. O racismo recreativo, ele é um tipo de racismo que acontece de forma muito comum no Brasil, não é? Ele foi cunhado pelo professor Adilson Moreira em 2017, na tese de doutorado dele, e o conceito dele é esse humor racista, que é disfarçado de piada, de um discurso jocoso. Ele é uma das formas simbólicas do racismo se desenvolver aqui no Brasil. E ele é extremamente poderoso porque, justamente por ter essa via da piada, do discurso que é, entre aspas, uma brincadeira, ele sempre, o emissor diz que não é uma forma de racismo porque não é violento, não é? É algo para você falar como uma piada, não é? Então, por isso não pode ser considerado racismo, porque o racismo ele tem essa via mais agressiva da pessoa que é supremacista, e por isso o racismo recreativo é uma das formas tão poderosas de se desenvolver o racismo aqui. E como o nosso Poder Judiciário é formado predominantemente por homens brancos, quando esses casos são judicializados e chegam no judiciário, a maioria das sentenças são absolutórias. Isso significa que a maioria das decisões judiciais absolvem o réu, que é a parte acusada dos crimes de racismo, que é a parte que proferiu esses discursos jocosos, né? Porque o judiciário entende que não houve intenção de ofender a vítima, e sim de proferir apenas uma forma de aproximação social com aquela pessoa, como se uma forma de racismo fosse algo que a pessoa devesse agradecer e aceitar de bom grado. E é sobre esses casos, exemplificando alguns casos e aprofundando um pouco mais a teoria, que a gente vai bater esse papo dia 20 de novembro. Eu convido todos vocês a participarem. Olá pessoal, sou o Luiz Maurício Pintinho da Rocha Menezes. Estou aqui para falar da minha palestra nesse segundo encontro nacional de filosofia no Amapá e o primeiro encontro nacional de investigação filosófica. Bom, o título da minha palestra é O Corpo Doente, Coronavírus e a Crise do Contrato Social. O que eu estou pensando com isso? Querendo fazer uma relação com a filosofia política e o problema do coronavírus, que é o nosso problema atual, que nós estamos vivenciando. Então, eu estou aqui preocupado
em fazer pegar essa analogia que o Thomas Hobbes ele vai fazer no seu livro Leviatã e usar essa analogia que ele constrói para pensar os dias atuais. O Hobbes elabora uma analogia entre o corpo natural e o corpo político, e aqui eu estou querendo justamente buscar dentro dessa analogia, que é corpo doente, corpo com coronavírus, e maneira como isso implica diretamente em questões políticas e traz também a doença ao contrato social. Ou seja, o contrato social ele já está muito fragilizado pelo advento do neoliberalismo no período do século XX e vem se acentuando cada vez mais no século XXI, ao ponto em que toda a seguridade social ela se esvaiu. Então, há uma crise no contrato social auxiliada aí a essa crise de doença com o coronavírus, Covid-19. Então, o que eu trago aqui é uma reflexão para isso, para essa pandemia que nós estamos vivenciando e as implicações políticas por trás disso. Porque nós estamos não só uma doença para o corpo físico, mas também nós temos uma doença social que ela tem se alastrado. Então, o papel dos governos para lidar com isso, nesse momento de fragilidade social, aliado a isso, essa possibilidade, então, de pensar que é a própria da filosofia. A filosofia, então, política, ela tem o intuito de trazer essas questões para que elas possam ser pensadas, possam ser aí analisadas, e também quais seriam as possibilidades pós-pandemia que nós teríamos, né? Então, que mundos possíveis nós podemos pensar a partir disso? Então, pensando justamente dentro desse âmbito que nós estamos vivenciando, é que eu venho trazendo, então, a minha contribuição para a palestra.